É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. Renasço a cada momento, meu destino na vida é maior. Olá, voltamos com o nosso segundo bloco, falando sobre mercado imobiliário junto com o Guilherme. Ele estava contando para a gente algumas coisas que acontecem também nesse meio, porque é uma demanda muito grande, né? Então sempre está acontecendo coisas diferentes também, engraçadas até, né, o Guilherme? Sim, com certeza. Como que foi que aconteceu também dessa questão aí dos terrenos, de ter confusão? Porque Como é é que uma coisa terminou fácil, isso, né? né? Como é que terminou isso? Ninguém se matou? Não, é igual eu falei, lote é muito difícil você determinar a localização exata, né? Porque, vamos supor, a gente faz a venda no papel escrito quadrilote praticamente, e tem lugar que são todos iguais, né? Então, é uma coisa que tem que conferir bastante, olhar no mapa. Até esses loteamentos mais novos é mais fácil, né? Tem identificação, a metragem está certa. Agora, o loteamento antigo já é mais complicado, porque a metragem não bate, às vezes a localização não bate. Na Vicente Simões mesmo, eu tive um caso que estava fazendo retificação de área, era uma casa em 5 lotes diferentes. E Nossa. cada lote, a matrícula estava escrita de um jeito, cada lote, a matrícula estava com a metragem, então você tem que ir corrigindo tudo. E teve um que os bastidores aí falaram que construiu a casa um terreno errado e acabou que o cara falou, e agora que eu vou fazer? Acabou doando para Acontece. quem? Eu falei, nossa, podia construir Construir no pra meu, gente. né? No meu seria bom. Judiação. Ai, Imagina que prejuízo, que Nossa, loucura, né? pois Pra é. quem construiu. Acho que até no filme do Tim Maia ele faz um negócio desse, constrói também no lote errado. É? Ah, pode ficar com a casa aí. Sério? Olha, a gente não dá essa sorte, né? Não dá. Ai, Deus. Ô, Guilherme, e quanto que tá? Como que é que a gente mede essa questão do metro quadrado? Quanto que tá o metro quadrado aqui, né? Porque você vê, tem um prédio, né? Que você falou que tá uns 10 mil o metro quadrado. Eu falei, gente, como assim? Em Pouso Alegre hoje, a média de imóvel de alto padrão de casas está na faixa aí de 6, 7 mil reais, né, de casa nova. E os apartamentos ficam até um pouco mais. Tem apartamento aí na faixa de 10 mil metros quadrados. E por que isso? Não, é questão de mercado mesmo. Você avalia pela localização, pelo material usado? Também, localização, material e mercadológica também, né? A gente acompanha as vendas dos imóveis que tiveram recente na região para poder fazer essa avaliação. E com essa subida aí do preço, tudo diminuiu a compra ou não? Como que tá o mercado? Na verdade, a alta de juros tem sim uma queda em referência ao mercado imobiliário. Então, os imóveis às vezes ficam um tempo maior para venda, porque normalmente o povo é um pouco Fica brigando por causa de 100 reais. fica segurando o preço, né? Então, assim, Sim. a consequência da taxa de juros alta deveria ser a queda do valor dos imóveis, que dificilmente acontece porque a pessoa quer sempre pedir Aumentar, um pouco É, na mais, né? verdade, né? Sim. Sim. Então, Eu, na verdade. aí acaba Outra ficando o imóvel um tempo maior à venda, né? Até achar o candidato correto. É porque, assim, vamos supor, seu imóvel foi avaliado, ver se eu entendi, tá? Lá em 2014, seu imóvel foi avaliado em 250 mil. Era uma realidade financeira do país mundial. Aí, hoje, esse mesmo imóvel, você tem que vender ele por 200? A pessoa não vai querer vender por conta dessa realidade global, entendeu? Seria mais ou menos isso, né? Sim. Que faz essa venda ficar estagnada. A questão da avaliação é uma coisa que eu falo bastante também. Em Pouso Alegre a gente vê isso, que o corretor, tem muito corretor que, para se sair bem com o cliente, fala um valor maior na casa. Que, na minha visão, não adianta nada, porque você fica com o imóvel à venda, um valor acima, o imóvel não vende, não justifica. Esses dias mesmo eu avaliei uma casa que a pessoa tinha me pedido, foi outro corretor avaliou pelo dobro. Então, sim, é um Gente, negócio um que não... pouco acima. O dobro. É um negócio que não tem base, Nossa assim, Senhora. para minha avaliação, eu usei parceiros para a gente ter um grupo, né, de parceiros, a gente trabalha junto para fazer essa De avaliação. profissionais. Sim. Então, sim, foi avaliado por pelo menos 6 pessoas, a gente chegou nessa média. Então, não tem lógica um outro De corretor diversas chegar... áreas ou só corretor? Só corretor. Entendi. Isso, é um grupo de corretores.
E tem uma habilitação para isso? Pode ou como que é isso? Ah, eu chego lá e aí Não vamos precisa. supor assim, junta um tanto dos corretores tudo, vamos subir o preço tudo que a nossa porcentagem sobe mais. Pode ser feito isso, um cartel deles ou não? Na Tem verdade, uma avaliação, tem algum parâmetro? na verdade tem um curso de avaliador perito, né, que você pode fazer. Eu particularmente não tenho, mas muitas vezes a gente vê que não é tão usual também, porque o que dá valor no imóvel é o mercado, entendeu? Se tiver uma pessoa para comprar o seu imóvel por X, seu imóvel vale aquilo. Se não tiver para comprar, não adianta você É pôr o valor. verdadeiro aumentou meu passe, né? É, Tipo, depois desse. então não adianta. Às vezes a pessoa fala, nossa, meu imóvel tem Eu que valer pensava isso, que mas para se não fazer tiver essa ninguém para pagar. avaliação tinha que ter, por exemplo, um arquiteto, um engenheiro, e aí é feita essa avaliação num grupo de profissionais. Não, não, Então não precisa de nada não. disso? É só o Só o corretor corretor mesmo? mesmo. Isso. Porque a gente consegue tirar a média dos imóveis, né, negociados, anunciados. Tem muita gente que faz a média pelos imóveis anunciados. Mas aí, como eu falei, se o imóvel tiver superfaturado, a média já está errada, né? Então, eu prefiro fazer dos imóveis vendidos mesmo. A gente pesquisa. Então Mas é justamente por isso que o preço ele muda tanto de uma cidade para outra, por exemplo, de um bairro para outro. Também. É porque, assim, cada bairro em si tem um metro quadrado, né? O valor do metro quadrado. Sim, cada bairro tem uma tendência, uma média do metro quadrado, tanto para terreno quanto para imóveis prontos. Então, você tem que seguir aquela média ali regional para conseguir fazer uma média bem precificada. Mas tem avaliação também pelo material usado, né? Porque se tem uma casa que está do lado da outra, mas a outra usou o material, o acabamento inferior, e a outra aí Sim, com vai ter certeza. essa Aham. questão também, né? Tem vários pontos que a gente analisa, né? Tem alguns imóveis, por exemplo, que, igual eu falo, às vezes demora para vender por uma questão específica. Vamos supor, tem uma casa que tem uma vaga só de garagem. Então, às vezes, hoje em dia, não atende tanta gente, né? Uhum. Então, se tiver uma casa com 2, 3 vagas, então isso é um ponto que pesa também. Então, vamos supor, se eu tiver uma casa com 2, uma com uma vaga, já vai ter uma depreciação por conta disso. Então, são vários fatores que você vai ajeitando ali para chegar no valor correto. Entendi. Mas o material, com certeza, faz toda a diferença. O projeto da casa. Uma coisa que eu vi esses dias, eu falei, gente, eu não sabia disso. Que a vistoria, que tem, toda vez que você vai alugar, tem uma vistoria, né? E aí, olha, tá tudo pintadinho, tudo belezinha. Aí, quando você vai sair, tem uma outra vistoria e fala que você tem que pintar o apartamento, né? Sim. Aí eu descobri esses dias que você não é obrigado a pintar o apartamento. Que se for questões da pintura de depreciação do tempo que você morou, você não é obrigado. Você só tem que, se Só você se for mau estragou, uso. se for um mau uso, fez alguma coisa. Falei, gente, eu não sabia disso. Na verdade, depende muito do contrato, né? Porque É. normalmente no contrato já consta que tem que pintar. Mas assim, esses dias mesmo eu vi uma reportagem falando sobre isso mesmo, que a pessoa, tipo, mandou lavar a fachada da casa. Então, assim, se for uma coisa que eu acho que retornou ao estado normal, sim. Mas eu já tive caso até de processo, né, na imobiliária que a pessoa, em vez de Tornou a pintar, ela foi e passou um pano na parede, tipo, só para limpar. Só que fica a marca, entendeu? Sim. Então, assim, o imóvel não tá do jeito que ela pegou pintado. Não precisa pintar, mas que deixe no estado bom, igual foi Sim, tem entregue. casos que igual, tipo assim, às vezes eu não vou conseguir ver se foi pintado ou não, mas para mim tem que estar limpo, sem manchas. Então eu tenho que verificar do jeito que aquilo. pegou. É, Inclusive, tem uma briga muito grande com os inquilinos, é questão de furos, né? sim. Não fazer furo, aí você não faz furo, como é que você põe os armários na parede? Então é o que ele está falando. Você Aí, se aluga e você não tem faz liberdade. furo, eu aluguei uma casa em Cambuí, a parede da cozinha parecia uma peneira. Uhum. Aí eu falei, mas o que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer mais um monte Um quadro em cima. A questão, Não bate os buraquinhos, né? a questão do furo também, que é perigoso às vezes se pegar tubulação, né? Cano. Se pegar tubulação, você pode inundar um prédio, você pode perder a cozinha, tudo. Sim. Esse cidadão já passou por isso. Planejados, né? Esse cidadão passou por isso já, e recentemente. Gente, está aparecendo para a gente mais um dos nossos patrocinadores aí, a CH Móveis Planejados. Ele costuma fazer umas coisas bem bonitas, bem feitas, mas de vez em quando ele pega uns caninhos. E aí dá uma bela dor de cabeça para ele, mas acontece, né? Então, graças a Deus, nós estamos aí com um marceneiro agora ajudando lá na produção. Então, seu móvel não vai mais demorar para chegar. Então, solicite aí
seu orçamento sem compromisso com a CH Móveis Planejados. Mas dá um trabalho, gente, vocês não têm noção. Nossa, um dia o cara foi colocar uma tomada para vir lá em casa, ele pegou a tubulação do prédio. Nossa, eu já furei um cano, o cano passava no meu quarto. Você nunca vai imaginar que tem um cano no quarto, né? Nunca. O cano descia pra cozinha e passava pelo Nossa. quarto. Eu acho que todo mundo que recebe, ou mesmo para alugar, tudo tem que Tem que dar ter uma a planta, passada né? no projeto de hidráulica, né? Olhar onde que tá, o que que eu vou fazer, né? Hoje tem os aparelhinhos, né, que você identifica, né? Eu Mas ouvi falar que ninguém é vai bem fazer caro. isso, Mas ninguém ele vai não é comprar o aparelho. confiável, né? Ah, Eu que usa falei, até que dá, mas não é é 100%, 100% Nunca vi confiável. pessoalmente, não. É, não é 100%, mas assim, dá uma luz, né? Tipo assim, no seu quarto, né? Que você tá falando, esse Souber, quarto. é. Né, às vezes uma passada ele vai dar uma identificada. Agora, às vezes, talvez um muito perto do outro, deve ficar difícil mesmo, né? Guilherme, e leilão de imóvel? Leilão é uma opção interessante também. Pouso Alegre até a gente não tem muito, sabe? Muitos imóveis assim em leilão. Mas tem outras cidades que têm imóveis interessantes em leilão também. Só que, às vezes, o pessoal acha assim, vou comprar um imóvel no leilão. E, nossa, tá achando que tá fazendo um super negócio. Só que eu tava vendo também que tem a questão, às vezes esse imóvel foi a leilão, mas ele tem uma pessoa morando lá e é usufruto. Uhum, Então, essa cidadã não vai poder sair dali. sim. E aí, quem comprou, na maioria das vezes, nem sabia disso. A maioria desses imóveis em leilão tem morador, entendeu? Às vezes o imóvel tá alugado e quem compra, como a gente fala, assume a bucha, né? Exatamente, é essa a palavra. E às vezes não é tão vantajoso no sentido assim, o preço Exatamente tá lá embaixo, vou comprar e deixar lá. É, Às vezes primeiro, nem é tanto assim. primeiro que você vai comprar o imóvel praticamente sem ver, né? Porque a maioria dos imóveis de leilão são vendidos pela Sim. foto da fachada. Você É. não sabe como tá dentro, né? Então, você não sabe se a hora que a pessoa sair, se ela vai destruir o imóvel. Então, assim, igual a gente estava falando, é um investimento de alto risco, né? Não é uma pessoa comprar um imóvel lindo, maravilhoso, Uhum. mais barato no leilão. Exatamente. Vamos supor, você tá lá com um apartamento que vale 1 milhão, aí ele tá no leilão por 400 mil. Aí você, nossa, fecha os olhos e vai, né? Tô fazendo um super negócio, mas não tem uma equipe de advogados te instruindo. Quando você vai ver, não tem documentação, tem morador lá, é usufruto, e essa coisa toda vai impedindo com que você, de fato, realmente tenha investido o seu dinheiro. Você acaba que empatou o seu dinheiro ali, né? E tem casos que pouca gente sabe, mas para você fazer uma ordem de despejo, por exemplo, você tem que entrar com uma ação judicial, você tem que arrumar um outro lugar para a pessoa ir e você tem que cuidar da É mudança. responsabilidade de quem comprou, Você tem que arrumar um cuidar da lugar. mudança. Então, assim, a pessoa tem que ter um outro lugar para ir, senão você não pode tirar as coisas dela e pôr na rua. Entendeu? Então, é um processo Nossa. bem complicado, é um processo que normalmente leva mais de um ano, entendeu? Mas eu não entendo muito como funciona isso, porque assim, normalmente esses imóveis que vão a leilão são imóveis de pessoas que não deram conta de pagar a parcela do imóvel. Depende. Por que Maioria depende? sim. Ah, Tem alguns imóveis que são judiciais. A pessoa, por exemplo, tem uma empresa que tem dívida, aí o imóvel vai a leilão. Tem vários tipos. Entendi. Mas a grande maioria é nessa situação. A pessoa não deu conta de pagar a parcela e aí esse imóvel foi a leilão e mesmo assim ela não pode ser posta para fora. Mas quando tem ordem de despejo, essas coisas, porque a gente sempre vê casos de pessoa, eu fui chutada para fora do meu apartamento, por exemplo. Nesse caso, qual que é a diferença? Pelo que eu sei, você tem que cuidar ou quem está fazendo a ordem de despejo tem que cuidar da mudança da pessoa para um novo local, entendeu? Você não pode chegar e tirar a pessoa assim. Mesmo que seja na pracinha? Você tem que fazer você a ia ter mudança. coragem? Sei lá. Ai, que coisa, né? Complicado, né? Bem complicado, né? Tem casos que é difícil, né? Porque Nossa, a gente eu ia não falar emocional. Grávida lá de 9 É. meses. É isso que eu ia falar, às vezes tem Nossa. criança, então assim, nem o juiz assim, Aí depois você vai nunca julgar, mais dorme bem. vai julgar assim, tão rápido, tão favorável ao negócio desse. Então, mesmo que você não esteja dando conta de pagar, até você chegar ao ponto de ser despejado dali, é um processo bem burocrático. Nossa, vai falar isso, todo mundo vai entrar em financiamento. Entra, paga uns meses, nunca mais. Tchau, e benção. Agora o carro não, você parou de pagar 3 meses, eles passam a mão e levam. Agora o imóvel, então, é mais. E aqui no mais Brasil ainda burocrático. demora, nos Estados Unidos eles chegam e roubam o carro mesmo, né? É? Passa um guincho, amarra o carro e leva embora. Nossa. Não fala nada.
É mesmo? Nossa, por isso que as pessoas não Você fazem já coisa pensou? errada lá, porque tudo funciona, né? É, você tá lá no clube, aí você sai do clube, vai Ué, cadê meu embora, carro? cadê meu Pois é, carro? eu já ia achar que é meu TDAH, que eu perdi o carro. Pois tem, né? Onde Onde que eu deixei meu carro? eu moro na casa sem? Ai, gente, mas é tão complicado, né? E pior que o público que passa por isso normalmente são o público de baixa renda, né? Então, os imóveis que vão a leilão normalmente são imóveis mais baratos, menores. Sim, mas tem casos de imóveis maiores também que vão ao leilão. Sim, mas aí entra mais pela questão judicial. Então, eu fico vendo que é assim, a oferta de imóveis menores, né, é maior do que a oferta de grandes imóveis, porque as pessoas que perdem o imóvel para leilão, normalmente são as pessoas de mais Sim, baixa com renda. certeza. É. E normalmente quando são imóveis assim um pouco mais caros, normalmente é fraude ou evasão fiscal, alguma coisa assim que levou o imóvel a leilão. Por conta de tráfego, acontece? Acontece. Acontece também. Eu soube, meu Então, Pouso marido Alegre, se não tá tendo muito, não tá acontecendo muitas coisas assim, tá? Tudo desconforto. Não tem leilão? É porque às vezes aparece e a gente não vê, né? Não fica sabendo. Ah, é porque tá. a gente não fica sabendo mesmo. Mas eu soube, foi até meu marido que me falou isso, aquela fazenda Esperança que tem aqui em Pouso Alegre, de recuperação de pessoas dependentes químicas, né? Lá era um ponto de tráfego, né? Ah, eu não sabia. É, Eu não sabia aí a também. justiça pegou e hoje é Será uma que não era fazenda de recuperação. que era daquele traficante que foi preso, colombiano? Aí é um que mudava de cara. Badia. É esse É. aí mesmo. Olha. Era dele, era um ponto de tráfego ali. Aquele era mafioso internacional. E hoje, olha para você ver como é que são as coisas, né? O mundo dá voltas. Por isso que colocar a mulherzinha grávida para fora de casa Não pode. É melhor não ter esse karma, né? é melhor a gente Eu não não vou carregar essa querer. culpa, não. Eu não vou Você já querer. passou por isso, Guilherme? Não, despejo, essas coisas nunca precisei fazer. Mas qual assim foi o perrengue que você passou maior assim dentro do seu mercado Nossa, hoje? passei um esses dias. Aí, Conta pra conta pra nós. Fui entregar uma chave do imóvel. O senhor tinha infartado no apartamento. Precisei ajudar no resgate. Meu Nossa, Deus! que susto. Bem na hora que você tava chegando Bem lá? na hora. Era tipo umas 6 horas da tarde. Você tinha Almoço. comprado? Não, não era pra ele. Eu tinha entregado pra um inquilino. Eu aluguei um apartamento, tinha ido entregar a chave. Primeiro dia que ela tá morando no apartamento, aí, o vizinho dela faleceu. Nossa, gente. E aí? Acontece. Aí eu ajudei no resgate lá, mas não teve muito jeito. Nossa. Meu Deus, a mulher Ainda bem que foi por coisa boa, mas coisa ruim assim você já não fez, não, né? De largar Não, uma grávida por aí, né? não, ainda não. Qual o perrengue mais que você já passou? Ah, tem bastante. A gente passa direto. Perde chave. Já direto. aconteceu de pegar a chave e visitar o imóvel e sumir? Sim, demorar para voltar ou nem voltar? Sumia o quê? Chave? Sumir com uma pessoa, com chave e tudo. Ah, às vezes acontece. Esses dias mesmo eu perdi uma chave, tava perdido dentro do meu carro. Não, eu digo se a pessoa não voltar. É, Ou é mesmo, normalmente né? eles Uma vão pessoa juntos. pega uma sexta-feira, deixa eu ver o imóvel, te devolvo na segunda. Usa a casa, faz festa final de semana. Já Você aconteceu fala por isso? locação? É. Eu acompanho todas as visitas. Todos Ah, Venda e eles locação. acompanham. Aham. Nossa, mas antigamente não era assim, não, Não porque eu era já assim. fui várias vezes. Ah, não, a Eu... maioria dos imobiliários não acompanha faz. locação, principalmente. É, não. Mas eu acompanho Você todas. vai ali firminho. Aham. Isso não, já aconteceu, será? De pegar e sumir? Ah, tem. Tem casos que o pessoal faz festa. Aí depois vai ver documento falso. Entendeu? Não. Tem muito rolo. Gente, Sim, tem alugar um rolo e sítio tudo assim, quanto é final lugar. de semana. É. Nossa. Tinha uma Dá pessoa ideia, que, não. Tinha uma pessoa que dizia que era corretora aqui em Pouso Alegre uma época que ela pegava o imóvel da pessoa para alugar e teve um dia que a pessoa foi ver, ela tava morando no imóvel. Não acredito. Aí falou, não alugou ainda, não alugou, foi ver, a pessoa tava morando. Nossa. Gente, é muita cara de pau. Hoje em dia tem Muita. que ter. É golpe de tudo que é forma. Hoje em dia né? tá difícil os golpes, cada vez mais inteligente, Tanto né? com inquilino até com corretor, você tem corretor, se é corretor mesmo, de verdade, você É tem que ficar mesmo, né? esperto, né? Porque É mesmo, né? Qual a segurança que a gente tem de, por exemplo, eu comprei uma casa ali com um corretor. Aí depois, às vezes, não estava vendendo nem nada, você vai e paga a parte do corretor, isso já pode ter acontecido, né? sim,
E aí você, não, mas não comprou nada, tem nada à venda. Até mesmo alguns imóveis, vamos supor, às vezes a gente faz a venda do imóvel entre a pessoa X e Y, só que o imóvel está no nome de terceiro. Eu já peguei contrato, por exemplo, que a pessoa que era proprietária mesmo do imóvel não estava assinando o contrato, entendeu? Então, você precisa saber se a pessoa está ciente da venda, se aquele imóvel foi vendido mesmo, porque acontece caso da pessoa comprar e o imóvel não ser aquele, né? A maior dica que a gente pode dar é não agir na emoção. Sim. Não fazer nada muito emocionado, né? E hoje Principalmente o comprador e o vendedor. E hoje você consegue confirmar tudo, né? Vamos supor, você vai no cartório, você vê se aquele imóvel é mesmo daquela pessoa, entendeu? Você confere se a pessoa realmente é ela, entendeu? Qual que é a maior dica que você dá para quem está comprando não cair em golpe? Você pagar sempre diretamente pro proprietário do imóvel. Pagar mais dinheiro físico? Direto. Não, independente da forma, mas sempre pagar para a pessoa que a matrícula está no nome, que o imóvel está no nome. Não pagar a terceiros, entendeu? E no Mas- cartório aí tem foto, tudo, né, para identificar? A maioria dos golpes são feitos assim, são pagos na conta de terceiro. Aí às vezes é laranja, alguma coisa assim, aí a pessoa acaba caindo no golpe. De carro também, o pessoal faz muito Depositar na isso. conta da carro, pessoa, nossa, né? meu Deus. Ah, vai entrar na conta do meu tio. Eu coloquei meu carro à venda no Facebook esses dias e meu pai. Teve um dia que eu fiquei o dia inteiro falando com o bandido. Tem um conhecido meu que já caiu num golpe assim. Ele anunciou o carro, aí falou: ah, fulano vai ir olhar o carro para mim. É sempre O essa história. senhorzinho foi lá ver o carro. Só que ele tinha quase caído em há uma semana antes, né? Uhum. Aí ele falou, só vim ver se era mais um desse. Eu falei, então, meu senhor, pior que é, porque o meu carro não tá por esse valor. E não vou entregar. E esse cidadão ligando desesperadamente no meu celular para falar para mim o que eu ia falar pro cara que tava comprando meu carro. Uhum. Eu falei, filho, mas você é muito cara de pau. Aí, esses tempos, eu peguei também uma caminhonete em negócio e anunciei ela à venda. Aí começou a aparecer um monte de golpe. Aí teve um cara por muito... Eu já percebi que era golpe de primeira. Ele falou, não, vai lá, encontra com alguém lá na praça, não sei o quê. Eu fui encontrar, falei, você veio ver a caminhonete? Ele falou, vim. Tá anunciado por quanto? A caminhonete era 400 mil de tabela. Ele falou, 320. Eu falei, não tem esse carro por esse preço. Eu falei, é golpe, sai fora. Não. Já E nem não- levei o carro também por... Tá louco. E essa, por exemplo, assim, vai comprar, né? É um valor grande, né, para comprar uma casa. A pessoa, só o contrato de compra e venda já vale? Ou, por exemplo, o dono pode falar, não quero mais vender, ou não, ele tem valia esse contrato de compra e venda? O contrato... Antes que depois vem a escritura, né? O contrato, na verdade, a gente chama de contrato... Quase o valor do imóvel. É bem Eu por fico aí. louca com aquilo. Você vai pagar a escritura, você vai pagar o ITBI, que é a taxa da prefeitura, e mais o cartório de registro. Misericórdia, vai um dinheiro violento. São 3. Esqueci a sua pergunta. Mas se o contrato de compra e venda já tem valia nessa questão de pagar com ele O só? contrato ele tem validade jurídica. Então, assim, o contrato ele alinha a necessidade das duas partes. A gente chama de contrato preliminar de venda, porque o contrato efetivamente é a escritura. Então assim, melhor pagar depois que você tiver a escritura em mãos. Mas aí normalmente não- o pagamento Ou é fazer ali escritura. na hora, né? Ó, Normalmente, você o me que a dá. gente faz? A gente faz o contrato, que é o contrato, a gente chama um contrato de gaveta. Ele tem a força jurídica, se tiver algum problema, você pode entrar na justiça e tal. Só que o que transfere mesmo a propriedade do bem é a escritura. Então, vamos supor, o contrato, se alinha, a gente vai fazer desse formato. Se tiver alguma coisa diferente, alguma discordância aí no meio do caminho, pode entrar judicial para resolver, entendeu? Mas aí depois que você assinou a escritura, tá tudo certo. Nossa, e tem as questões também que a gente até falou um tempo atrás, né? Que era sobre os terrenos rurais, né? Sim. Hoje em dia, assim, o povo faz terreno, mas mas nada tem escritura, né? Porque precisa ter os Tem que ter uma 24 área mil mínima metros, de né? 24 de Hectares, né? 200. Isso. Então, quer dizer, todo mundo tá loteando aí, tá vendendo, mas nada é de ninguém. Não, é um contrato de promessa, né? É uma promessa sem prazo determinado. E o povo compra, né? Tudo. E depois espera 10 anos e entra com a ação de uso campeão. Mas é difícil isso. Na verdade, você não consegue legalizar hoje, né? Ele te dá, igual eu falei, aquele respaldo jurídico de que é seu, mas você não consegue legalizar. Nem com a ação de uso campeão?
Eu acho que não. Hoje em dia não. Então, quer dizer, você compra, investe ali, constrói e depois pode vir alguém tirar. É Você não porque tem a casa garantia dos meus nenhuma, pais né? a casa dos meus pais lá em campanha é assim, e eles conseguiram Aham. com a ação do escorpião. Mas é urbano. É, mas era rural. Aham. Portanto que é um pedacinho do tamanho dessa mesa aqui de rua, sem saída, e demorou 10 anos para calçar. É, A prefeitura passava com calçamento aqui, aí tinha que subir um pedacinho, se eles não subiam. Uhum. Aí a gente colocaram apelido na gente de Miss Barro. Minha irmã e minha prima. Tinha barro na rua dela. É, gente, eu já fui chamada de Miss Barro. Ainda bem que tá misto, ainda bem que tá misto, tá bom, seja o que for. Sendo misto, tá ótimo. Ai, gente, é porque a gente sempre andou arrumadinha, né? Com essa carinha bonitinha, assim. Aí saía daquele barrão ali. Eu queria morrer com aquele pedacinho sem calçar, mas foi por causa disso. Mas hoje em dia, assim, você tem que olhar muito bem a documentação de quem está vendendo, entendeu? Ver se está no nome, igual eu falei, da pessoa, ver se não está em processo de inventário, se não está em Nossa, processo é outra judicial. dor de cabeça que a gente vai ter que marcar outro episódio pra você vir falar É. sobre isso. Cara. Eu trago advogados para É explicar. verdade. Trazer um advogado pra gente falar sobre era isso, porque é mesmo. muito burocrático, é muito Muito. moroso e é estressante. Eu tenho vários clientes em terapia por conta disso. Eu tenho um inventário do meu pai, que acho que já fez 4 anos. Não. Demora. Tá esperando a Eu falo que é assinatura dele. pior, isso, é pior gente, que né? o divórcio Quer litigioso. dizer, você perde alguém que você tá sofrendo, você vai sofrer mais ainda, você vai, né? Não Vira tem um uma briga respeito, só. né? Por isso que muita gente está fazendo hold hoje em dia, por isso, por causa dessa sucessão, né? Você não precisa fazer inventário depois. Você cria como se fosse uma empresa e coloca os bens no nome dessa empresa. Mas também não é tão simples assim, né? Não é complicado, não. Tem umas questões aí que não dá para ser holding, né? Depende da finalidade, né, É. do imóvel. Se for um imóvel para venda, assim, já tem que ser uma hold específica, mas até imposto mesmo, sai mais em conta, É. sabe? Gente, vocês entraram num papo muito cabeça e a É. gente tá acabando. Infelizmente. Você vai Deixar ter que pra próxima. voltar aí, trazer um advogado e a gente falar sobre essas Aí a questões gente aí. fala só de divórcio litigioso, de inventário, A de gente vai sair hold. aqui com várias holdings, né? Todo mundo fazendo, né? Guilherme, muito obrigada. Você quer Obrigado deixar a algum vocês. recado aí pro pessoal? Agradeço pelo convite. Depois eu vou colocar minhas redes sociais aqui também, pessoal. Seguir, né, Graça? Isso, sigam, né? Se inscrever no canal. Tá joia? Obrigado. Obrigado, nós que agradecemos. Obrigada. E você aí que está nos assistindo, se perdeu o primeiro bloco, vai lá no nosso YouTube, Date on Divan, se inscreva lá no nosso canal. Deixe também sugestões de temas que você gostaria de estar vendo por aqui. E se você quer ser um parceiro, um patrocinador de algo que tem propósito, procure a gente, vamos conversar. A gente consegue fazer coisas bem legais aí para você estar patrocinando o Date on Divan, um podcast que tem propósito e missão. Muito obrigada e até semana que vem. Tchau, tchau. É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. Se renasço a cada momento, meu destino